Bom dia a todos. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos a este terceiro dia de conferências do Movimento 2013. Vamos dar início a esta sessão da manhã com a arquiteta Ana Cunha, com o tema Intervenção em Espaço Público, Mudança e Apropriação da Zona Antiga do Fundão, a quem eu gostaria de passar a palavra. Então, bom dia a todos. O meu nome é Ana Cunha, eu sou arquiteta na Câmara Municipal do Fundão, sou responsável pela Divisão de Ordenamento, Planeamento e Qualidade de Vida, e o que vos trago aqui, desta vez, é o projeto que foi implementado na cidade do Fundão, que teve com base uma candidatura às parcerias para a regeneração urbana, que é mais conhecida por Polis 21. A zona antiga do Fundão é, digamos que uma zona da cidade que ainda mantém algumas características que se poderão dizer medievais, digamos assim, pela tipologia de armamentos, pela existência de algum ou outro património, um mais erudito, outro menos erudito, e que, segundo o Executivo da Câmara Municipal, achou por bem dar à zona antiga uma marca que fosse um pouco disseminadora para o resto da cidade e que concentrasse tudo o que fosse dinâmicas associadas a um projeto que a Câmara tem de inovação e que concentrasse essa dinâmica mais criativa, mais exploratória, ao fim e ao cabo, do edificado, que tem características muito próprias e que se adaptam, já há uns anos a esta parte, a jovens, não é? Tínhamos aqui também outra vertente, e temos outra vertente, que é a questão da casa-oficina, que também irá ser apropriada pelo edificado da zona antiga, em que o próprio criativo, artesão, o que seja, ou outra área, não é? Possa desfrutar deste espaço e que faça dele também o seu espaço de estar e o seu espaço de trabalho. E, obviamente, que é montante toda esta estratégia de dinamização e aqui uma criação de uma série de incentivos para as pessoas olharem para a zona antiga com outros olhos, houve este projeto de requalificação do espaço público, que digamos que foi a alavanca que fez com que as pessoas todas começassem a olhar para a zona antiga da cidade com outro olhar, ou pelo menos com um olhar mais funcional, mais contemporâneo, mas que ao fim e ao cabo nós tentámos, nós equipa que estivemos a trabalhar nisto, tentámos manter e não um bocadinho uma coisa que aconteceu nos polis, nos programas polis, foi que havia uma massificação das intervenções, ou seja, as intervenções começaram a ser todas muito parecidas, com os mesmos materiais, independentemente do sítio onde elas se localizavam. E aqui tentou-se, até porque o tema que eu aqui trago não é por acaso, não é? A questão da mudança e da apropriação. O espaço público é o espaço de todos e sendo o espaço de todos, as pessoas, umas mais que outras, mas de uma maneira geral toda a gente, gosta de se posicionar sobre ele. É um espaço mais abrangente, outros é um espaço em frente à sua casa. O porquê de repente deixou de ter passeios, o porquê que deixou de ter estacionamento, o porquê, portanto, há sempre aqui uma questão muito, digamos, sensível quando os arquitetos intervêm em espaço público. E que muitas vezes, nos sítios mais que noutros, não é? Mas pronto, como estamos a trabalhar numa cidade pequena, uma cidade que tem digamos, uma marca muito forte, as pessoas têm uma ligação muito forte à cidade, sobretudo a esta zona mais antiga, porque têm memórias muito presentes, não é? Daquilo que esta cidade foi. Portanto, houve realmente aqui ações pronto, que fizeram, ao fim e ao cabo, despolutar alguma conflitualidade, mas que agora passado esse tempo, digamos assim, passada essa época mais acesa, acho que todos aprendemos com isso e hoje em dia acho que as pessoas estão muito contentes com o trabalho que está feito
e à partida nós também ficamos contentes por ter também alterado um ou outro pormenor. Portanto, eu introduzi aqui esta planta mais enquadradora, portanto aqui aqui nesta zona, portanto, temos a A23, esta está marcada a verde, portanto, que se vê em termos de acessibilidade como é que hoje em dia estamos beneficiados com isso. Obviamente não me estou aqui a posicionar sobre as portagens, não é? Que foi aqui um pouco um estrangulamentozinho, não é? Mas a partir do momento que conseguimos ter esta acessibilidade, que nos liga tanto ao Porto como a Lisboa, e agora já a Coimbra, não é? Já temos uma excelente acessibilidade a Coimbra, e a nossa vizinha Espanha, portanto, controlámos aqui o que fosse alguns condicionalismos dessa zona do interior, que está mesmo no centro do centro. Aqui, portanto, temos o perímetro da zona antiga, para percebermos que zona é que estamos a falar, e um bocadinho enquadrada na parte da cidade, que se foi estendendo ao fim e ao cabo. A partir dali temos aqui este eixo estruturante da zona antiga, que é a Avenida da Liberdade, antiga Avenida Salazar, portanto, e que com características pombalinas, não é? Uma avenida grande e tal, para a altura já com uma certa visão, e que de alguma maneira marca muito a cidade. Aqui na zona antiga temos também um eixo que de alguma maneira estruturou todas as intervenções, que foi este eixo da Rua da Cal, portanto esta zona aqui, portanto, que é ao fim e ao cabo quase a coluna vertebral de todo este perímetro, e que pronto, deu aso a uma primeira intervenção, e afirmando logo nessa opção construtiva um pouco a identidade de que estava há pouco a falar. Portanto, esta foi a área de intervenção do tal plano, não é? Que nós fizemos um plano de pormenor, neste momento ainda não está aprovado, porque optámos, face aos constrangimentos que temos e à legislação que temos e às burocracias que ainda temos, preferimos optar por aprovar um regulamento municipal com base naquilo que seria o regulamento do plano de pormenor. Portanto, todos os estudos foram feitos de caracterização, planeamento, propostas, portanto, toda a parte do ordenamento está conseguida, inclusive os pareceres, só que para ser mais céleres e para definitivamente conter aquilo que nós não queremos, que é a descaracterização total do tecido urbano, acabámos por aprovar rapidamente, obviamente com consulta pública, mas muito rapidamente, um regulamento municipal que privilegia, portanto, as características, manter as características que achamos importantes do edificado, assim como temos outras que aceitamos perfeitamente a devolução pelo desenquadramento total do edifício. Pronto, estes foram um pouco a listagem dos projetos de requalificação de espaço público, que acabam por estar ali enumerados, de 1 a 7. Aqui a variante das Tílias também foi aqui uma intervenção polis, que sendo uma pequena variante, com uma escala muito, muito citadina do interior, não é? Mas que nós chamamos variante, porque achamos mesmo que foi nesse sentido que nós quisemos, foi que os carros começassem a ir por ali e que acabassem por retirar um pouco o que é o trânsito massivo que esta rua aqui, que é a Rua João Franco, até aqui este eixo da Rua da Cal, e depois a 5 de outubro, acaba por ser ainda muito molestada com todo o tipo de trânsito. E ao construirmos esta variante aqui, pronto, aligerámos um pouco, sobretudo para carros pesados, criando outras alternativas às pessoas que chegam ao Fundão. Portanto, isto é um tecido urbano consolidado, como todas as zonas antigas. Desculpem. Aqui, eu só introduzi esta planta porque temos aqui algum património com áreas de proteção, portanto não é muito. Aqui o nosso património em termos arquitetónicos, temos alguns edifícios de arquitetura erudita, mas o que temos mais são mesmo imóveis de acompanhamento, mas ao nível dos edifícios, sobretudo ligados aos edifícios religiosos, esses sim são classificados. Portanto, mais uma vez aqui os eixos aqui um pouco mais marcados, já nos aparecem aqui um pouco as intervenções, embora nesta escala tenha pouca visibilidade. Pronto, temos aqui o jardim, que devido à escala que tem na cidade, já nos aparece aqui com algum impacto.
porque as ruas é só mesmo para percebermos que tipo de eixo é que estamos a falar. Portanto, os objetivos foi basicamente com base na mobilidade, portanto, tudo isto teve uma marca, tem um conceito, como vocês sabem, e sobretudo temos aqui uma população, um universo de alunos, nós trabalhamos com conceitos e com base em conceitos e identidades, começamos a construir projetos, quer eles sejam de edifícios, quer eles sejam de espaço público. E aqui as nossas preocupações, base, além da pedonalização, portanto, estas candidaturas têm uma estratégia forte por trás e esta foi considerada uma das melhores a nível do país, nesta segunda fase do Polis 21, porque reafirmámos exatamente esta questão e fomos muito coerentes em defendê-la em termos de projeto. E já vão ver nas fotografias que trago, nas imagens que trago, como é que era esta cidade, e quase todas as do nosso país, em termos das acessibilidades a estas zonas mais medievais, não é? Executámos uma faixa de granito em lajeta e que está aplicada de diferentes maneiras, portanto, e já vos vou mostrar, portanto, a questão da Rua da Cal, como é que surge aqui a caleira, com base nesta faixa de mobilidade, ou seja, agarrando a faixa de mobilidade, como é que construímos a caleira que sempre existiu, não é, naquela rua e que lhe deu um nome. Obviamente que teve, e aí a questão das infraestruturas para o público em geral, para os munícipes, foram uma das coisas mais importantes, porque era realmente penoso as infraestruturas que tínhamos, sobretudo ao nível do abastecimento de água e de saneamento. Portanto, eram zonas com bastante déficit a este nível e que estas intervenções de espaço público também permitem. Portanto, não é só uma intervenção estética, é uma intervenção que prevê a saúde pública, digamos assim. Depois também fizemos este tipo de questionário, qual é o espaço que as pessoas preferem, e conseguimos tirar daqui algumas ilações para que as pessoas estivessem também mais atentas e nós igualmente aos espaços públicos que elas privilegiam. E começo aqui por apresentar aqui o Jardim das Tílias, mais uma vez, pronto, esta zona aqui, não é? Temos ali, já fora do perímetro do Polis, só para vos dar aqui uma ideia de que temos agora este jardim também na cidade, porque era uma cidade até agora com muito poucos espaços verdes dentro do espaço urbano, sendo que, não esquecer, que é uma cidade no sopé da Serra da Gardunha, portanto há sempre esta ligação muito forte à serra, só que a questão dos espaços verdes, mais dentro, sobretudo dos espaços habitacionais, tem obviamente uma apropriação diferente. Portanto, ganhámos aqui 7.200 metros quadrados de área verde, recuperámos, integrámos 2 capelas que fazem com que toda aquela zona de entrada do Fundão ganhe muito em termos do impacto quando se chega a uma cidade e que se gosta, não é? Sobretudo as pessoas que apreciam, e cada vez há mais. Acho que todos nós temos um bocadinho, uns por uma razão, outros por outra, essa questão da identificação com as zonas antigas. Eu, se calhar por deformação, por ser... Jesus! Sempre estive muito ligada à reabilitação e então as zonas antigas da cidade... Depois tenho que apanhar isto tudo. Desculpem. As zonas antigas da cidade são sempre zonas que uma pessoa visita quando chega a um sítio, não é? Tirámos partido da linha de água existente, portanto, como eu estava a dizer, isto é uma cidade no sopé da Serra da Gardunha, e como o jardim fica ali, é uma das primeiras zonas que liga o Fundão à Serra, acabamos por ter ali captámos as linhas de água, sobretudo uma linha de água muito forte que vinha da Serra da Gardunha, que estava a ser canalizada, digamos assim, pela Fonte do Calvário. Tiramos partido disso e acabamos por criar ali uma linha de água que vai, ao fim e ao cabo, dar ali vai tornar o espaço agradável e vai fazer com que a rega e outras infraestruturas que se ali criaram consigam ser mais sustentáveis.
E mantivemos as oliveiras, introduzimos a tília e outros árvores autóctones, porque o Jardim das Tílias, que é um dos mais emblemáticos da cidade do Fundão, é, digamos, confinante com este espaço. Aproveitámos todas as peças de granito quando fizemos a limpeza do espaço, o mobiliário urbano e os aproveitamentos de todas as águas para a rega, como eu vos estava a dizer. Portanto, isto era o que existia. Aqui era um conjunto de oliveiras. Portanto, aqui estamos a ver a Escola das Tílias, e esta zona aqui tem aqui um pequeno edifício que neste momento está a ser dinamizado por um jovem e muito bem, que está a dar alguma vida a este jardim que noutras alturas foi um dos espaços mais vividos da cidade, sobretudo esta zona antiga. Portanto, e o espaço que tínhamos era este. Portanto, este espaço surge na estratégia da construção da variante, e ficámos aqui entre a variante e o espaço do jardim, ficámos aqui com um pequeno espaço descaracterizado e que, de alguma maneira, com muito potencial para ser depois intervencionado e usufruído pela população. Portanto, isto são algumas fotografias. Neste momento está assim, portanto ainda não está completamente pronto. Falta a parte do relevamento, algum ou outro pormenor ao nível do saibro, mas, portanto, a ligação que se faz ao jardim, portanto, esta aqui é a ligação que se faz ao antigo jardim. Portanto, houve aqui uma preocupação em manter a identidade do jardim antigo, fazendo com que seja sempre uma mais-valia ter este espaço para outro tipo de eventos, não descaracterizando e não tirando a escala ao fim e ao cabo daquele jardim, porque podíamos ter tido aqui uma intervenção de abrir todo este espaço e fazer daquele espaço um espaço muito maior e juntar os dois. Portanto, não foi essa a ideia, foi manter o espaço mais contido do jardim que as pessoas sempre conheceram, e tanto deste lado, mais perto da escola, portanto, criar aqui logo uma acessibilidade muito privilegiada à Escola das Tílias, Jardim das Tílias, Parque das Tílias, portanto, fazer aqui uma entrada privilegiada, tanto deste lado como depois do outro lado. Portanto, esta zona aqui é a zona que liga novamente ao outro jardim, mas já com a acessibilidade prevista para pessoas com mobilidade condicionada, e que, ao fim e ao cabo, vem na continuação do que é este tal muro que eu vos disse que, de alguma maneira, contém muito a escala romântica, se assim se pode dizer, do primeiro jardim. Isto são mais algumas imagens. Portanto, isto foi a iluminação. Aqui a marca era, aliás, todas as intervenções tiveram essa preocupação da sustentabilidade, não só ao nível da reutilização dos materiais existentes, mas também ao nível do que sejam, quer o aproveitamento das águas, quer a parte elétrica. Portanto, conseguir aqui ter opções mais sustentáveis e mais amigas do ambiente. Esta zona aqui, portanto, é a zona, portanto, estas escadas aqui são as escadas principais de acesso ao Parque das Tílias, que ficam um pouco na diagonal do jardim, portanto, a entrada para o Jardim das Tílias fica aqui e para o Parque das Tílias fica aqui, sendo que tanto esta capela, que é do Espírito Santo, como esta, que é do Calvário, abrem-se aqui para quase uma praça, independentemente de se ter trânsito, ainda apenas num sentido, mas ter trânsito. Portanto, neste momento ainda se pode, no futuro não sei como será, mas neste momento ainda se pode vir por aqui, ao trânsito em geral. Obviamente que veículos de urgência isso sempre teriam que vir, mas para já, em termos de trânsito, consegue-se na mesma circular, sendo que há realmente uma preferência, sobretudo por os veículos pesados, de optar por a variante das Tílias, pelos constrangimentos depois que tem ali, que nós fomos, ao fim e ao cabo, fazendo com que todo o pavimento, todo o espaço de trânsito que houvesse, nós fomos restringindo a uma única via, precisamente para se perceber que quem tem aqui importância é o peão, definitivamente. Portanto, entramos agora na Rua da Calma, tal rua que eu vos mostrei inicialmente, que tinha aquele eixo mais estruturante da zona antiga, a coluna vertebral, que acaba por mediar os dois lados do que pode ser
este perímetro, e isto era o antes e isto é o depois. Portanto, aqui temos a faixa de mobilidade, que neste caso aqui foi utilizada como caleira, e não só de drenagem das águas, que isto era uma rua que tinha grandes problemas, sobretudo no escoamento das pluviais, porque vinham, para além das chuvas, vinham as águas da serra, não é? Isto está mesmo no enfiamento de uma linha de água, e aqui conseguimos controlar essas duas questões, tanto a parte das pluviais como a parte de abrir, digamos assim, a linha de água da serra. Portanto, isto é o desventramento, não é, da rua. Isto é o antes, isto é o depois. Portanto, isto foi, digamos, o pormenor construtivo utilizado neste pormenor, e, como vamos entrar depois na Rua Jornal do Fundão, este é o outro pormenor da faixa de mobilidade nas outras ruas. Portanto, só na Rua da Cal e continuação, não é? É que optámos por ter a faixa de mobilidade ao meio e dar aqui um bocadinho, trazer de novo a caleira que aquela rua sempre teve, só que não estava visível e dava problemas, claro. Portanto, isto foi um problema que nós tivemos. Aliás, aqui a UBI, no que toca ao Departamento de Engenharia, foram chamados, digamos, a fazer um relatório sobre uma patologia construtiva que pôs em causa a certa altura o que foi a intervenção, quando nós percebemos que, porque as lajetas começaram-se a partir, o que nós percebemos foi que a empresa que tinha construído tinha, em termos do cuidado e do rigor das argamassas, não tinha sido rigorosa, e então tivemos que levantar todas as lajetas, sobretudo numa zona mais sensível, e recolocá-las, obviamente conforme pormenor e com algum cuidado. Até hoje nunca mais partiu nenhuma. Portanto, isto é um bocadinho o trabalho que aqui se fez. Portanto, ou seja, naquilo que eu estava a dizer inicialmente da identidade do sítio, isto é uma zona, uma zona da cidade que ainda mantém, e única, que ainda mantém as calçadas à antiga portuguesa, as calçadas à portuguesa, desculpem, e a ideia foi, juntamente com a introdução das lajetas de granito para privilegiar a mobilidade, manter as calçadas e novamente chamar os calceteiros para calcetarem todas estas ruas, que têm agora uma leitura um pouco diferente, mas que ao nível da solução é exatamente igual. Esta calçada tem grande vantagem porque, ou seja, a calçada neste tipo de zona tem vantagem porque, como isto é muito orgânico, são ruas um pouco, digamos, pouco ortogonais, não é? Com muitos enfiamentos, com várias inclinações. A calçada permite ajustar o pavimento ao edificado, porque se nós temos aqui um pavimento muito ortogonal, o que acontece é que, junto ao edificado, vão-nos surgir situações muito complicadas de solucionar. Ou temos dinheiro para fazer pedras ajustadas ao local, e aí temos que as mandar cortar para encaixarem nos sítios que nós vamos, onde nós vamos revestir, ou então isto é uma excelente solução, porque é uma pedra muito mais maleável, não é? E que de alguma maneira permite todas estas soluções. Portanto, isto foi o Largo da Igreja, que é, digamos, a rua. Portanto, estamos aqui a ver esta zona aqui, esta é o enfiamento, portanto, está no enfiamento da Rua da Cal. Portanto, esta caleira que vos falei vem até aqui, e depois nesta intervenção, e depois na outra intervenção vai continuar. Portanto, a zona toda daquela coluna vertebral, digamos assim, do tecido urbano. Portanto, novamente, a questão dos passeios muito reduzidos, as pessoas não podiam andar nos passeios, não havia mobilidade, para além da irregularidade do pavimento, e definitivamente
as pessoas, logo que a faixa foi colocada, as pessoas preferiram, optaram logo por a utilizar. Portanto, isto é o antes e o depois. O que se consegue aqui exatamente é essa imagem mais limpa. Ao fim e ao cabo, tentou ser mais organizada, sendo que a apropriação das pessoas às vezes não o permite, não é? Mas, porque esta questão da adaptação a uma cidade com outras regras, ou alguns restringir aqui, sobretudo, os estacionamentos à porta de casa ou à porta do comércio, não foi fácil, como devem imaginar. Não foi fácil para os técnicos, não foi fácil para o executivo, porque, portanto, são políticos e acabam por ouvir todas as opiniões, e são situações depois que na prática da arquitetura nós aprendemos a lidar. Portanto, isto é mais umas fotografias da mesma praça. Portanto, aqui a questão dos automóveis, ou seja, nunca imaginei, quando estava a fazer o projeto ou quando estava a fazer a obra, que ia haver pessoas que afastavam os cubos que nós tentámos ter móveis, por criar aqui alguma mobilidade, até um respeito, ao fim e ao cabo, por alguma situação que pudesse vir a acontecer e podermos retirá-los. Até a Câmara tem eventos culturais nas ruas e apropria-se muito também deste espaço, haver aqui alguma mobilidade. Obviamente as pessoas afastam os cubos de granito e estacionam sem pejo, portanto, como se fosse uma situação completamente normal. Portanto, isto é o seguimento do Largo da Igreja. Portanto, estamos a seguir aqui Rua da Cal, estamos a percorrer, digamos assim, a primeiro eixo. Portanto, aqui era a Praça Velha antes, portanto, estas duas fotografias, estas duas, e aqui o espaço que se conseguiu depois, mais uma vez apelando à mobilidade e digamos, ao espaço mais simples e também mais flexível, não é? Portanto, aqui, mais uma vez, aquilo que eu vos estava a dizer há bocadinho, relativamente ao tipo de pavimento, é importante ter mesmo alguma atenção a isso, porque nós, por exemplo, aqui, a questão das lajetas, circunscrevemos-las a um espaço que quisemos, de alguma maneira, que fosse um palco, e proporcionar aqui depois outro tipo de atividades culturais, mas que fosse circunscrito e que não desse qualquer tipo de problemas de remates e coisas assim, porque é um facto que isso depois pode estragar um projeto. A questão do desenho é uma coisa, a questão da obra é outra. E quando nós, depois na prática, conseguimos constatar que a custos controlados temos que antecipar todo este tipo de situações, daí a nossa opção ter sido esta. Portanto, isto é apenas uns desenhos. Nós tivemos aqui o Francisco Simões, que é um escultor que também tem algumas obras espalhadas pelo país, nomeadamente o Jardim dos Poetas em Oeiras, que fez esta estátua do António Paulo Louro, que é um fundador do Jornal do Fundão, que por sua vez é muito carismático, digamos assim, para a cidade, não só a pessoa como o próprio jornal. Portanto, é um elemento de comunicação que já há anos, não é? E foi muito importante, sobretudo numa dada altura no nosso país. Voltamos aqui, portanto, aqui eu voltei só ao tal largo para se perceber aqui um pouco quando se entra esta grande praça que nós conseguimos aqui criar. Depois entramos aqui na Rua João Franco, Rua 5 de Outubro. Aqui, isto é o antes, portanto, o conflito que existia nesta rua, não só a nível, portanto, os tais pesados que eu vos dizia, como o estacionamento e depois os passeios, ainda por cima apropriados pelo comércio. E isto é o pós-intervenção. Portanto, aqui a tal zona de trânsito, não é? Restringimos isto a uma faixa, privilegiámos mais uma vez o peão, ou seja, alargámos os passeios, construímos a faixa de mobilidade e organizámos aqui estacionamento temporário.
Ou seja, neste caso aqui, nesta foto aqui, temos aqui uma zona que cria aqui uma bolsa precisamente para privilegiar o comércio tradicional que ainda aqui existe, ou algum ou outro serviço, nomeadamente farmácias ou paragens mais controladas, digamos assim. Pronto, eu introduzi esta fotografia para vos dizer que nesta intervenção, que eu depois gostava da vossa opinião, gostava que retivessem um pouco isto, porque eu depois no final gostava de vos ouvir relativamente ao impacto que têm estes limites, porque foi, digamos, o elemento que deu mais discussão na cidade quando as intervenções todas, este elemento deu inimaginavelmente situações até bastante constrangedoras, não só para a parte política como para a parte técnica. Portanto, eu queria que retivessem um pouco esta imagem. Eu digo-vos que estes limites foram colocados precisamente para a não apropriação do carro pelos passeios que estávamos a construir, e foram feitos porque no início foram feitos desta forma, pronto, para terem o menos impacto possível, ou seja, eles são do material do pavimento, têm esta forma paralelepédica porque, ou seja, quando se fossem retirados do sítio, o que lá está é um paralelo do chão, portanto era única e exclusivamente, não deixavam marca, portanto a ideia foi essa. Quando fossem retirados, ninguém ia saber que eles lá tinham estado, porque a ideia, depois da apropriação do espaço, era retirar os limites, não é? E, pronto, e foram realmente muito abusados, ao ponto de optarmos por retirar, e neste momento, pensei que tinha aqui outra fotografia, tenho, exatamente, desculpem, passei mais rápido, exatamente, é esta. Temos aqui a rua sem os limites, não é? Pronto, que de alguma maneira me surpreendeu relativamente à apropriação das pessoas. Há muito mais respeito que aquilo que eu pensava, sobretudo a nossa ideia, portanto, a faixa de mobilidade, como vocês veem andar aqui existe, em termos de intervenção, isto acompanha todas as intervenções da zona antiga, que é a questão da caleira superficial, que limita sempre a faixa de mobilidade, e aqui era sempre a privilegiar a segurança do peão, bem como a não apropriação dos carros pelo passeio, não é? Mas, como se vê nesta fotografia, não é sempre assim, não é sempre assim. Há carros que obviamente estacionam aqui no passeio, etc, de vez em quando, mas fui surpreendida com o respeito que as pessoas sentiram e obviamente que a rua está mais bonita assim. Pronto, esta é a rua Jornal do Fundão, 25 de Abril, portanto isto são intervenções, quer esta, do antes, e esta é o depois. Portanto, isto é uma rua um pouco com um cariz um pouco diferente, é uma rua de atravessamento perpendicular à Avenida da Liberdade, portanto rasga transversalmente o tecido urbano da zona antiga, é utilizado para algum estacionamento, sobretudo porque há aqui ainda uma forte zona habitacional, e pronto, e mantendo essa possibilidade de as pessoas também conseguirem sair sem qualquer problema, sendo que mantendo sempre uma faixa de trânsito para não permitir outro tipo de situações. Portanto, como estão a ver, o estacionamento era dos dois lados, portanto, o peão andava no passeio que tinha esta dimensão, não é? E o estacionamento era feito desta forma. Portanto, isto é mais uma fotografia só do antes e do depois, uma imagem mais limpa, mais respeitadora, sobretudo dessa questão da mobilidade. Portanto, isto foi, ao fim e ao cabo, o final da intervenção. Portanto, isto é a Rua Jornal do Fundão, que é a sequência da 25 de Abril, portanto, é o mesmo eixo de atravessamento da zona antiga. Aqui é as calçadas, portanto, à portuguesa, como eu vos disse, foram todas mantidas, criando a faixa de mobilidade e nivelando, ao fim e ao cabo, a estrada com os passeios, criando a caleira superficial, para privilegiarmos as pluviais. O antes e o depois.
Portanto, aqui do Largo da Estação, isto é um projeto mais abrangente, mas o que nós temos efetuado neste momento é o que eu tenho ali em círculo, porque temos aqui uma questão de um quiosque existente que, neste momento, com as burocracias dos protocolos que ele tem que fazer com o município, vamos agora avançar para a segunda fase. Portanto, isto era o antes, isto são o durante. Portanto, isto é o depois. Este largo, sobretudo nesta zona, não na outra que falta intervencionar, mas nesta zona aqui foi precisamente criar uma bolsa de estacionamento que não existia. Portanto, isto que vocês estão a ver aqui era um baldio. Portanto, foi em conjunto com a REFER, estrategicamente definir aqui zonas de estacionamento e que dignificassem também um pouco, não só o edifício da estação, porque são também da parte deles, que privilegiou portanto, toda a zona da estação ferroviária, e nós complementámos um pouco com esta intervenção, melhorando as acessibilidades e criando estacionamento. Simultaneamente foram feitas na Avenida da Liberdade, tanto que é toda, digamos que é a entrada para toda esta zona, para todo este perímetro, a entrada transversal faz-se por esta avenida, e ao nível da Câmara, os recursos da Câmara foram também afetos à construção de passadeiras, de maneira a nivelarmos. A nossa ideia aqui não foi rebaixar, como se muitas vezes se faz, as passadeiras, rebaixar o passeio para a passadeira, mas levantar a passadeira. Pronto, e este trabalho foi um trabalho feito pelos nossos trabalhadores. Pronto, isto foi a experiência que o Fundão viveu, não é? Com estas experiências, um pouco constrangedora, até um pouco rude, digamos assim. A complementar estes projetos, houve igualmente a preocupação não só das ilhas ecológicas, portanto, o que tínhamos era isto, não é? Portanto, isto e isto, ou então isto e aqueles contentores verdes, não é? Os normais, que eu mesmo assim ainda prefiro os de zinco, e pronto, e a nossa opção foi privilegiar, colocámos mais ecopontos e pronto, e fazer com que aqui fosse dada uma imagem mais digna a esta zona e a estas infraestruturas. Os quiosques foi também um mobiliário urbano que integrou este programa, portanto isto era o que existia, não é? Isto foi o que passou a existir. São todos iguais, têm uma linguagem própria. O que aqui tentámos fazer foi esconder todo este tipo de coisas, não é? Nomeadamente infraestruturas de ar-condicionados, ou seja, para além de os vidros serem vidros montra e não terem que sair para a rua para afixar elementos mais dissonantes, foi conter um pouco e funcionalizar numa arquitetura mais contemporânea, com materiais mais contemporâneos. Isto era o antes, isto é o depois. Este aqui foi aquele que teve mais impacto, porque ele estava aqui e agora está neste fosso, digamos assim, que não tinha qualquer utilização, e libertou não só toda esta zona, como também, pronto, acabou por encaixar ali melhor o equipamento. Ao nível da sinalética, pronto, é o que nós estamos neste momento a instalar, a começar a instalar, então dar alguma informação do que é que neste momento está em condições para ser visitado, e uniformizar a sinalética. Constatámos, à semelhança de outros exemplos, que tínhamos todo o tipo de sinalética, muito repetida, vários tipos de sinalética juntos, que não só acabavam por confundir a pessoa, como também criavam constrangimentos mesmo ao nível da circulação. Portanto, toda ela foi desenvolvida num layout, pronto, num desenho, digamos assim, que baseado nos mesmos materiais e cumprindo um pouco a mesma solução, embora as diferentes utilizações que ela vai ter, informativa, mais direcional, mas uma linguagem muito homogénea.
Portanto, este é o que vai existir logo nas entradas da cidade, portanto, o que é que se pode visitar, e com a indicação de todos os pontos. Portanto, isto é um exemplo de umas paragens que nós fizemos, que tem a ver com a mesma sinalética. Simultaneamente, e para dinamizar o que são as tais feiras, mercados dentro da cidade, foram construídas também umas estruturas de feira que se arrumam facilmente e que são colocadas na zona antiga para, e não só, mas sobretudo nestas zonas, nestes espaços públicos que acabámos de revitalizar, são colocadas para permitir a venda de produtos, quer eles sejam hortícolas ou frutícolas, quer eles sejam de artesanato ou outro tipo de amostra, nomeadamente uma feira que já tem algum tempo e que agora se está de novo ativa, é a Feira de Antiguidades e de Trocas. E que agora temos, digamos, um palco excepcional para as pessoas poderem. Portanto, o investimento do município, é sempre bom saber, para todos estes projetos, foi na ordem dos 2.991 euros, portanto, à volta de 3 milhões de euros. E só tenho aqui algumas fotografias do que é desfrutar a cidade depois destas intervenções e sentir um pouco a diferença do antes e do depois. E obrigada. Eu penso que agora há disse-me o Igor há pouco, que há uma ação de perguntas, não é? Se for o caso, eu gostava que vocês tirassem partido de alguma questão, pronto, que tenham ou interiorizado menos, ou até ter aqui algumas dúvidas sobre algum ou outro tipo de solução. E também gostava de vos ouvir sobre aquela questão dos limites que foram colocados na Rua João Franco. Até que ponto é que vocês até que ponto é que vocês acham que fere ou não o sentido estético, ou até que ponto é que são necessárias estas barreiras para que consigamos implementar, sobretudo, projetos que mudam um pouco os hábitos das pessoas. Era basicamente isso. Sim.
E os futuros arquitetos? O que é que... Sim. Sim, é assim, este projeto surge, este projeto Polis, não é? Surge na continuidade do plano de pormenor que foi feito e que deu aso depois a uma série de eixos, digamos assim, mais específicos, nomeadamente as intervenções. Nesse plano, nós aplicámos inquéritos, quer ao nível da parte do urbanismo, quer à parte socioeconómica. Portanto, as pessoas foram todas envolvidas com o plano. Todas as pessoas souberam o que é que se ia ali passar. A questão aqui da apropriação das pessoas pelos projetos, há duas coisas muito importantes e que eu também aprendi, não é? É assim, nós fizemos tudo, ou seja, nós falámos com as pessoas, nós fizemos exposições, eu fui apresentar o projeto Polis às Assembleias Municipais, o Presidente foi comunicando que estava no gabinete da Zona Antiga a exposição para as pessoas poderem, junto aos técnicos, perceber melhor o que se ia passar e fazer perguntas. Portanto, nós tivemos aqui utilizámos aqui uma série de ferramentas para chegar à opinião pública. O que é que acontece na prática? Na prática, acontece que a maioria das pessoas que viu ou que se interessou, houve um caderno do Jornal do Fundão, que é comprado pela maioria dos residentes da cidade, só destinado às intervenções Polis, portanto, com mais ou menos estas intervenções que vocês viram aqui, não é? Com o mapazinho, claro que em projeto, não é? Eu hoje trouxe-vos obra, não me fazia sentido trazer projeto, mas com os projetos todos muito bem pormenorizados, etc. E o que é facto é que houve muito poucos contributos. Uma ou outra pessoa que até mais esclarecida, não é? Que fez uma ou outra pergunta, ou foi elucidado sobre uma ou outra questão. As pessoas não sabem ler plantas. Ou seja, quando nós dizemos que aquilo vai ficar tudo a nível, as pessoas até acham interessante, até porque a maioria delas até conhece outros exemplos, não é? Isto não estamos a fazer nada de novo, está mais que repetido. Ainda bem, porque é a razão que está testado, não é? É daquelas coisas que eu não me importo nada de repetir. A questão é, quando lhes toca a eles, ou seja, é muito bom, eu falei com pessoas que me disseram, a minha filha vive em Viseu, está espetacular. Quando lhe tirámos o estacionamento em frente à loja, obviamente que a pessoa ficou transtornada. Porquê? Porque já não tenho aqui estacionamento e porque se quiser vir alguém à minha loja já não vai parar. Pronto, todas estas questões, quando toca a cada um, as pessoas revelam-se de uma maneira um pouco genuína, não é? O que é facto é que o impacto em termos das obras, toda a gente sabia que elas iam acontecer. Pronto. Nós fizemos algumas apresentações de como é que iria ser a obra e, para além disso, como é que nós a iríamos fasear para que as pessoas pudessem fazer a sua vida normal. Porque isto tudo das obras tem uma fase, não é, como vocês viram, com as ruas desventradas, que parece que ninguém pode passar. E, obviamente, que a vida continua, não é? Continua a pulsar todos os dias. E fizemos essas apresentações, dizemos às pessoas como é que qual era a circulação delas perante uma fase de obras, ia ser uma primeira fase, um troço, depois outro troço e tal. Portanto, tudo isto foi muito partilhado, sobretudo com os residentes daquela zona, não é? É assim, não posso dizer que isto não foi bem em termos do que foi a implementação. Tivemos muito em conta, e logo da base, as pessoas. Agora, os contributos e a maneira de incorporar todas as suas preocupações e os seus anseios no próprio projeto é que não foi propriamente fácil, não é? Porque chegamos ali a uma altura que nós temos mesmo que decidir tecnicamente ou ter alguma visão do futuro para poder passar a nossa mensagem, porque senão também não estávamos ali a fazer nada, não é? Respeitando, obviamente, cada um, respeitando as funções básicas da cidade, não querendo mudar a cidade para uma coisa utópica que é, aqui agora é tudo pedonal e só crianças, quando nem há tantas crianças quanto isso, mas há as que há, não é?
Não foi essa mudança drástica, não foi, foi uma coisa muito adaptada ao sítio, mas que obviamente muda aqui alguns hábitos, regula aqui algumas questões. Mas eu penso que agora, ao fim de o trânsito começar a circular livremente, não é? Acabarem-se os constrangimentos das obras e da sinalética de obras, penso que, de uma maneira geral, as pessoas estão contentes e, sim, e obviamente que eu tinha consciência de que estava a respeitar as identidades, não é? Portanto, não tinha assim muito receio do que pudesse ser o futuro. Portanto, eu não destruí calçadas, não fiz aqui algumas alterações na mobilidade, mas penso que não são assim tão conflituosas quanto isso. Não sei se respondi à pergunta. Mais alguma questão? Pois. Penso que sim. Ainda bem, obrigada. Aqui tocou aí numa questão muito importante, que é a questão dos constrangimentos financeiros, ou seja, esta candidatura das parcerias para a regeneração urbana, também conhecida, entre aspas, é quase um ícone, do Polis 21, não teve 1/3 do dinheiro que tiveram os programas Polis iniciais. Isto foi um resto de um quadro comunitário de apoio que foi desbloqueado para a regeneração urbana, ao nível do espaço público. E pronto, e nós tínhamos obrigatoriamente aqui constrangimentos, sobretudo se queríamos fazer aquilo que fizemos, que é a questão das infraestruturas, que para mim parece óbvio. É assim, não são projetos de fachada, são projetos que vêm a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é só ao nível de... Claro que a mobilidade é a marca, claro que isso é importantíssimo, mas mais do que isso era a água que as pessoas bebiam. Como é que ela estava canalizada? Onde é que estava o saneamento? Que saneamento é que havia? A rede elétrica, os fios aéreos, transversais. Não fizemos rede aérea toda subterrânea, mas fizemos mista. Pelo menos tirámos aquelas que atravessam de uma rua para a outra. É assim, para fazer este tipo de obras, não é? Mantendo a dignidade do espaço público, mantendo aqui soluções agradáveis também, esteticamente agradáveis, é um exercício. Pronto, que todos nós, não é? Fazemos no exercício da nossa profissão, temos sempre estas questões, não é? Estamos sempre a ponderar estas variantes, umas mais pronunciadas do que outras, mas neste caso aqui, espaço público, posso-vos dizer que é uma experiência interessante, mas muito confrontativa, porque estamos mesmo a intervencionar espaço, independentemente do edificado público também ter uma componente muito ligada à coletividade, o espaço público é muito mais apropriado pelas pessoas e sentido como seu, que não deixa de ser, não é? Mas que não cuidam, mas é seu. E realmente é interessante lidar com estas questões, são desafios que nós temos, ainda bem, venham eles, e estamos aqui para aprender e para melhorar.
Mais alguma coisa? Quem é que daqui conhece o Fundão? Então, e agora, depois desta apresentação, quem é que vai ao Fundão? Vocês têm que ir ao Fundão. Vocês têm mesmo que ir. Porque é uma cidade muito perto da Covilhã. Realmente é uma cidade que eu acho que é muito complementar da Covilhã. Cada vez mais acho que temos que pensar nos recursos que temos de proximidade, porque é bom para o Fundão ter alunos, ter uma universidade, não é? Perto, uma vez que não tem ensino superior. É bom para a Covilhã ter espaços como o Fundão tem, como o Fundão vai ter, o Cowork, o espaço de empresas criativas, jovens na zona antiga. Eu penso que estas questões também vos têm que tocar e era importante. Há comboio para o Fundão, que é interessante. Ainda por cima conheciam a nova linha da Beira Baixa. Eu acho que era importante esta fusão, este eixo entre Covilhã, Fundão, Castelo Branco, já não falando em Belmonte, é uma outra lógica, mas os alunos aqui são potencial, não é, para a região. A UBI é mesmo dos maiores fomentadores, digamos assim, da que seja a dinâmica dos sítios. Vocês são o futuro, não é? Eu também espero ser futuro durante alguns anos, mas pronto. Mas vocês são mais. Não há nada que vocês não gostaram? Ou que fizessem diferente? Estou de parabéns, tenho aqui um universo de pessoas que gostaram de todas muitas intervenções, sem tocar em nada. Estou a brincar. Então pronto. Mais uma vez, obrigada.